Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do canal Filosofia, aí que nós estamos trabalhando com as obras específicas de filosofia para o vestibular da UFPR de 2024, né? Acontecerá no fim deste ano de 2023. Falaremos em cada aula, como vemos já da aula anterior, sobre cada aula sobre um conceito, para que vocês consigam compreender cada significado de cada palavra, conceito é palavra, no caso, significado, para cada filósofo. Estamos falando no momento do René Descartes, né? O texto Discurso do Método, né? Eu sou o professor Johnny e estamos aí dando início à nossa aula sobre a dúvida cartesiana, a dúvida metódica, a dúvida, né, que aparece como método no texto do Descartes, então. Então vamos dar uma olhadinha no que diz o nosso filósofo mais antigo do ano em tempo, porque apesar dele ser moderno, né, do século XVII, ele é o mais antigo. Ele nasceu já lá no século XVII, né, morreu no século XVII, nascido no final do século XVI, né, que é o Descartes, Discurso do Método, então, que é um filósofo que pertence a esse grupo histórico aqui, a filosofia moderna do século XVII, né, que é a era em que a ciência passa a ser aceita como sendo válida, como sendo confiável, que é o objetivo do texto Discurso do Método do Descartes, né, provar que é válido. Né, aqui está o Descartes, né, ele é francês, ele é o mais famoso, ele é o mais importante na história da filosofia dos filósofos franceses. Né? O René Descartes, nascido em 1596, né, e falecido em 1650. Então, e o livro do Descartes que vocês precisam ler, né, é esse aqui, né, da coleção Os Pensadores, né, da Biocultural, mas do ano de 1983. Né, e tem que ser o da tradução da Juliana do Bento Parado Júnior. Do Bento Parado Júnior, né, o René Descartes, né, Discurso do Método. É, as páginas são as páginas 27 até a 41, que abrange toda a primeira parte e toda a segunda parte. Para facilitar, eu vou disponibilizar abaixo aqui no link, né, abaixo do vídeo, né, vocês podem clicar, né, vai no Google Drive e podem pegar em formato PDF. Né. O que eu fiz foi copiar e colar desse texto, né, e só editei certinho, coloquei as notas daí a partir da nota número um para que facilitem a leitura. É indispensável a leitura. Porque também não adianta entender e não ler, porque no texto você vê tudo o que está sendo dito, e na prova, se tiver um acerto, e sempre em todos os anos caiu, pelo menos em uma questão, pode ser o caso dele, por ser o mais clássico dos cinco filósofos aqui, apesar da grandeza de Voltaire, é o Descartes o mais clássico. É, o que acontece é que você precisa da leitura desse texto. Só que também não adianta se você não entender. E aí está o motivo da ajuda dessas aulas. E uma das coisas que o Descartes fala, que chama muito a nossa atenção, é o método, a dúvida, né? Que é o método. Né? O discurso do método é sobre a dúvida, é o primeiro passo. Né? Mas nós precisamos entender o que é dúvida. Né? No geral, sim, claro, mas para o Descartes. Né? Afinal, nós estamos falando dele, a prova será sobre ele. A questão não é que você goste ou não, mas que você entenda e domine e chega, não, isso aqui eu sei, eu não entendo tudo, mas eu sei que está errado isso aqui, não diz lá, porque o significado é outro. E é isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Então vamos dar uma olhadinha então no que diz ali. Né? A dúvida não é a ausência do conhecimento, não é isso que é dúvida, né? Para o Descartes. É antes uma inquietação que quer ser apaziguada. Né? Isso é a dúvida, né? Uma inquietação que você quer sanar. Né? Como quando nos interrogamos se deixamos ou não a luz da casa ligada, ou a porta fechada, o fogão, a boca do fogão aberta e o gás vazando, né? Se nós cumprimos com o que nós devíamos e tal.
Isso é uma dúvida, né? É uma inquietação. É mais ou menos nesse sentido que acontece com o Descartes. Então tá. Para o Descartes, né, é um pouco mais embaixo a coisa. Não é essa dúvida mundana. Ela é maior, né, que interessa. Toda a realidade pode ser uma grande dúvida. A existência é posta em dúvida por Descartes. Um sonho criado por um gênio maligno, por exemplo, alguém como Deus capaz de criar o mundo, mas na verdade tudo isso é um grande sonho. Como vamos saber se estamos sonhando? Né? Ele não usa a palavra gênio maligno no discurso do método, né? Porém ele está falando dele, mas ele usa no outro texto que diz o mesmo assunto, que é o Meditações Metafísicas. Né? Teremos uma aula específica sobre ela para saber o que é a relação entre elas. O motivo é a compreensão mesmo. Mas esse gênio maligno teria criado um mundo de ilusão. A palavra ilusão aparece no texto do discurso do método. E você confia, então, no que você chama de realidade? E se você estiver dormindo? Como é que você sabe que você está acordado? Eu não vou dar a resposta aqui, porque eu não sei essa resposta. Né? É isso que o Descartes está tentando responder. Né? Ele está usando isso. Né? Então, ah, e esse gênio maligno nos mantém dormindo, na ilusão, e nos engana, como se tirasse sarro da nossa cara. Tipo os deuses gregos, eles uma hora nos ajudam e outra hora nos ferra. Né? E os deuses nórdicos a mesma coisa. Você reza para Thor, para que Thor, né, que não tem nada a ver com a Marvel, né? Thor era gigantesco, né? Thor era gordo, né? Bem grandão e tal. Né? Ele não é daquele jeito, o Mjolnir não é daquele jeito, não tem nada a ver. Né? O ator é bom e tal, mas né, ele está de acordo com o personagem dos quadrinhos, né, não tem nada a ver. Mas o Thor, eu e você somos dois vikings. E nós rezamos para Thor, para que Thor me abençoe, você também, no nosso duelo. Eu e você vamos lutar até a morte. Né? Então, como diz Renato Russo, Deus está sempre do lado de quem vai vencer. Só que você só vai saber depois que vencer. Né? É isso que Thor é. Né? Então, Thor pode ter me ajudado ontem e hoje ele pode ajudar você e eu morri nas suas mãos. Né? Então, ele é o deus da guerra, né? De certa forma, ele é respectivo ao Ares, né? O Thor, né? E tal. Bom, ele não é bonzinho, não, como tá lá no filme da Marvel, lá tá tudo errado. Aquele é um personagem mesmo, né? Criado pelo Stan Lee, né? Eu gosto dele, acho um grande gênio, mas é uma versão bem simplificada, bem infantilizada do personagem. Né? A existência, para o filósofo Descartes, apresenta-se como puro pensamento. É, é porque ele acha que tudo que existe não é o que nós vemos com os olhos, o que nós ouvimos, sentimos o cheiro, tocamos. Tudo que nós percebemos do mundo como possibilidade de ser verdade é o que nós pensamos. Né? É a racional, é a razão. O nome disso é racionalismo. Teremos uma aula sobre isso também. Né? Então tudo é racional. Né? Quando esse pensamento, essa razão desaparece, nós deixamos de duvidar. Né? Porque duvidar é pensar. E então nós deixamos de pensar. E se a gente não pensa, a gente não é nada. Então a gente não existe. Né? E essa é a base que vai levar ao nosso próximo conceito da famosíssima frase do Descartes, né? Que precisa passar por isso para entender o tal do penso logo existo. Né? Mas não é o nosso momento ainda nessa aula, não. O problema posto pelo Descartes é sobre a capacidade humana de alcançar a verdade. Né? Nós conseguimos fazer isso? Não como um atributo divino, né? Não exatamente isso, distante do comum mortal, mas como uma característica de toda a humanidade. Ele quer ver se eu, você, ele, alguém de 1000 anos atrás, antes dele, poderia ter chegado na verdade. Para ele, sim, dá. Como? Pela razão. Você não vai dizer que tem 5 dedos na mão porque você viu que essa faixa é preta porque você viu. É porque você sabe que é preto. Se isso fosse porque você viu, então todo mundo que tem olhos saberia. O conhecimento é uma coisa humana.
não é porque você tem sentido que você sabe, segundo Descartes. Eu sei que a nossa visão hoje não é essa. Isso se chama... mais tarde vai surgir uma visão diversa justamente para criticar o Descartes, que é o inglês John Locke, que vai dizer que o que nós sabemos é o que nós vemos. E porque nós vemos, nós pensamos, porque somos inteligentes, e através desse pensamento que os animais não têm, como nós a razão, nós computamos, nós lidamos com isso e passamos a imprimir dados nessa folha em branco. Isso se chama empírico, o dado empírico que eu vi, eu escutei, é o empirismo. Não. Para Descartes não é isso, isso está totalmente fora. Isso nem existia, ninguém nem tinha pensado nisso naquela hora. Simplesmente, tudo que conhecemos é o que nós pensamos, né? Então, o mundo real não é real, tipo isso. Tá, mas eu tenho... Puxa, fica um pouco sem chão isso. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Matemática. Me mostra onde ela está. Daí você vai lá e escreve uma equação lá. 2 mais 2 são 4. Isso aí é matemática? Aham. Você fala. Então, se eu escrever Deus, essa palavra aqui é Deus? É a mesma coisa? Isso aí não é matemática. Ela indica o sentido de juntar 2 coisas, sei lá o que, mais 2, que vai juntando dá, tipo, 4 coisas. Ou sei lá o que. 4 pensamentos, 4 sentimentos. A palavra Deus não é Deus. Ela indica o sentido de Deus, que pode variar. Mas a matemática é muito lógica. O texto do Descartes é muito lógico. E isso é muito importante. Bom, então, por isso é uma característica para toda a humanidade. Então, com esse objetivo, encontra uma forma metódica de aplicar a dúvida ao Descartes. É o primeiro ato dele de tentar descobrir a verdade. Duvidar de tudo que existe. Duvidar que eu respiro, que eu sou uma pessoa, que eu tenho uma mão com 5 dedos, que eu enxergo, que eu estou de pé, sentado na posição vertical, que o chão é horizontal, que existe um mundo, que o céu é azul e às vezes chove, que eu respiro, que eu tenho sentimento, que eu sei as coisas que eu aprendi e li. Até mesmo duvida se Deus existe. A dúvida dele é geral. Por isso é chamada de dúvida generalizada. Dúvida generalizada ou dúvida hiperbólica. É um dos nomes dessa dúvida. Muito importante. Então abrange tudo. Até o segredo que você não conta. Tudo. Você passa a duvidar de tudo. E isso é o método do primeiro ato, dúvida, do Descartes. Importantíssimo. Então, isso. Então, encontra uma forma metódica de aplicar essa dúvida, que, com base no processo matemático. Por quê? Porque é eficaz. Mesmo ele não existindo no mundo físico, nós percebemos, vejo que os animais não notaram isso. Portanto, funciona. Veja a internet agora. O celular, o computador, o tablet que está sendo usado. Por exemplo, é pura matemática. Gostando dela, é. Ou não, é isso. É por causa da eficácia. Torna possível o homem distinguir o verdadeiro do falso, mas precisa ser tão claro quanto a matemática é. Mas é chato. Não importa. Você precisa fazer. Se você quer saber, é isso que você tem que fazer. Só assim, duvidando de tudo, é possível obter o conhecimento de forma segura e fácil e chegar ao ponto mais alto a que se pode chegar, o domínio sobre o conhecimento do mundo, a sabedoria sobre a existência. E como palavra muito famosa do próprio Descartes, temos essa frase aqui. Se você... Pense que ele está falando com você, para você entender. Se você é uma pessoa que busca realmente a verdade, se você for isso, você é um filósofo, né? E se você tenta entender isso pela mente, né? Então é um filósofo, pelo método filosófico. Se você é uma pessoa que realmente busca a verdade, é necessário
Não dá para, não tem exceção. Que ao menos uma vez na vida duvide de todas as coisas, sem exceção, da maneira mais profunda possível. E essa é a dúvida do Descartes. Então, amigos, é isso que eu tinha para mostrar para vocês, né, no conceito de dúvida aí do Descartes aqui. É, então, nunca se esqueçam, veja, isso diz bem a aula de hoje, né? E, na verdade, esse é o coração de toda a filosofia. Né? O Descartes, ele está fazendo isso, dúvida. Né? Uma dúvida gigantesca, né? A dúvida generalizada, a dúvida hiperbólica, né? A dúvida metódica, são nomes que ele usa para falar sobre isso. Então, amigos, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje nesta aula. E espero tê-los, então, ajudado o máximo possível e que vocês possam aproveitar. Né? Então, não se esqueçam, a dúvida é a dúvida sobre todas as coisas. Né? Esse é o primeiro ato do método Descartes que vai levar ao nosso próximo conceito, né? A nossa próxima aula, que é o penso, logo existo. Né? Importantíssimo aí e gigante candidato a ser a pergunta da prova, mas a dúvida também e a ideia do bom senso também, elas são necessárias. Né? Você não tem como chegar lá. Estamos, então, seguindo uma ordem aqui lógica para a compreensão do conteúdo. Então é isso, amigos, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Até a próxima aula e fiquem bem, todos vocês. Tchau, gente!